Como é que um homem se torna narcisista? O narcisista, ele é uma pessoa profundamente insegura e com um problema profundo na sua estima, na sua autoestima. Quando a gente nasce, né, quando o bebê nasce, ele nasce nessa situação de total dependência com a sua mãe, ou a cuidadora, né? Às vezes não é a mãe, às vezes pode ser uma avó, uma tia. Mas aqui eu vou falar mãe, que vocês vão entender como essa figura materna, quem ocupa a figura materna, quem presta essa função quando o bebê nasce. Então, quando o bebê nasce, ele já nasce nessa condição de dependência. E no início, um bebê, ele não diferencia o que ele é da mãe. Então, o bebê, ele acredita que ele é um com a mãe. Ele acredita que ele é uma extensão do corpo da mãe. E assim vai ser durante os 3 primeiros anos de vida. Nesses 3 primeiros anos de vida, ele vai passar por uma fase que o Freud chamava que é a fase de separação, ou fase de individuação. Onde essa criança, esse menino, porque aqui a gente está falando do homem narcisista, esse menino, ele vai precisar suportar, entender que ele e a mãe são 2 objetos separados. Ele não é um com a mãe. Então, esse estágio do desenvolvimento infantil chamado de separação e individuação, que vai acontecendo ao longo dos 3 primeiros anos de vida da criança, vai fazer com que essa criança suporte lidar com essa necessidade que ele tem da mãe, mas que ele não é a mãe. Então, ele vai ter que lidar com essa separação. Ok? E a mãe, então, vai ajudá-lo a entender que ele não é um com a mãe, que ele não é uma extensão do corpo da mãe. Quando esse menino, essa criança, percebe que nem a mãe e nem o mundo é uma extensão dele mesmo, ele experimenta a angústia. Ele experimenta angústia, medo e um estranhamento. Aí nasce o que Freud chamava de narcisismo primário. Então, todos nós vamos constituir esse aspecto narcisista do nosso ego, o narcisismo primário. Todos nós passamos por esse estágio. Aliás, a gente precisa passar por esse estágio para que a gente possa desenvolver uma estrutura psíquica saudável. Separarmos da mãe. Apesar de ser vivenciada, essa fase do desenvolvimento infantil, ser vivenciada de uma forma traumática pela criança, é um trauma para todos nós, um dos nossos primeiros traumas da nossa existência. Essa etapa é fundamental para que o desenvolvimento psíquico seja saudável. Então, ele deve necessariamente superar essa fase. A criança deve superar essa fase de indiferenciação entre o eu e a mãe, o eu e o mundo, e conquistar essa percepção de que ele, a mãe e o mundo são coisas diferentes. Se isso não acontece, a criança fica presa àquela época onde ele precisava de uma grande adoração da mãe o tempo inteiro. Porque olha só, como que a gente trata um bebê? Um bebê, né, tem uma frase do Freud que fala a majestade e o bebê. Quando um bebê nasce numa família, ele se torna uma majestade. Toda a atenção dos adultos são pro bebê, tudo que ele faz é maravilhoso. A gente tá o tempo inteiro aplaudindo, mimando, elogiando, falando o quanto aquele bebê é maravilhoso, o quanto ele é incrível. Então, o bebê precisa disso. É ali que ele vai criando a identidade dele e que a mãe, ao reconhecer esse bebê, vai introjetando essa autoestima positiva no seu filho. Se ele não evolui nessa ideia de que ele difere da sua mãe, certo? Ele pode esperar que ela, então, sempre reconheça o seu senso de grandeza infantil. A criança precisa aprender que ela não é tão extraordinária quanto ela gostaria nas suas interações com os outros. Então, ao se diferenciar da mãe, e ele vai se desenvolvendo, e na interação com os outros, ele vai percebendo que ele não é a majestade do bebê pro resto da vida, né? Em algum momento essa criança passa a ser uma criança normal, aos olhos desse pai e dessa mãe e aos olhos do mundo. Então, a criança precisa aprender que ela não tem superpoderes, que ela não é tão maravilhosa e tão grandiosa. E como então que a mãe faz isso? Colocando limites, dizendo não, falando que ela não pode tudo, ela não pode fazer o que ela quer, na hora que ela quer. Então a mãe vai colocando limites, vai delimitando o ego dessa criança, vai dizendo não, você não pode, aqui não, isso não, você não pode fazer isso, você não pode morder, você tem que se comportar assim. Então a mãe vai colocando esses limites no ego dessa criança, para que essa criança não se sinta onipotente demais, que ela pode tudo. Se a criança tem uma mãe que não coloca limites, ela começa a se sentir grandiosa e onipotente o tempo todo. Então, olha só, existem 3 atitudes, comportamentos maternos que vão formar uma gama de distúrbios no desenvolvimento do sujeito. Então, existem
3 tipos de maternagem, que é a mãe que rejeita, a mãe que ama em excesso, a mãe que super protege, que dá tudo, que não sabe dizer não, e a mãe indulgente, né? A mãe que é complacente com tudo. Como que é o filho de uma mãe que ama em excesso? Então esse menino está acostumado com essa mãe que acha que ele é mais especial que todas as crianças. E ele se torna um adulto esperando que o mundo, principalmente a sua parceira, esteja o tempo inteiro validando ele, o quanto ele é muito mais especial do que os outros. O excesso de amor também é patológico, também pode desenvolver um sujeito patológico, assim como a mãe que rejeita, a mãe que não está disponível. Então uma criança que não tem uma mãe disponível fisicamente, mas ou ainda afetivamente, porque às vezes a mãe é presente, né, mas ela só tá ali de corpo, afetivamente ela não está. Por exemplo, filho de uma mãe deprimida, ela pode estar ali cuidando dele mecanicamente, né? Dando comida, trocando fralda, dando mamadeira, levando para a escola, buscando. Mas afetivamente essa mãe não existe. Então ele se sente rejeitado por essa mãe. Essa criança pode até entender que essa é uma mãe morta psiquicamente. Esses são os 3 atitudes de uma mãe que podem então formar um sujeito narcisista. Uma mãe que rejeita, uma mãe em excesso, um excesso de amor, uma mãe que faz tudo, e uma mãe complacente, ok? Uma mãe indulgente, que aceita tudo. Esse ego, a partir dessa relação com a mãe, esse ego vai se formando, ok? O nosso ego é formado a partir dessa relação parental. E esse menino, então, a partir dessa relação com a mãe, ele vai formando o ego dele. Então, o aspecto narcisista do nosso ego é formado nessa relação com a mãe, quando eu, então, me separo, nesse desenvolvimento infantil. Então, todos nós temos aspectos narcisistas necessários para proteger o nosso ego. Nessa separação, nós desenvolvemos o narcisismo do nosso ego. O narcisismo patológico, aí já é de um outro nível, né? Que é o que a gente está falando aqui. Então, o ego, ele é responsável por aspectos e aquisições do nosso ego, a criatividade, a capacidade de ser empático, a capacidade de tolerar frustrações. Então, se nessa separação, nesse momento de se separar da mãe, essa mãe não dá a possibilidade de que esse filho se separe dela, né? Se ela também acredita que esse filho é uma extensão do corpo dela, esse filho vai se tornar um adulto que não suporte, que não consiga lidar com frustrações. Vai ser um ego frágil, um ego manco, um ego que não suporta a frustração, que precisa ter os seus desejos o tempo inteiro atendidos e validados. Um pouco de narcisismo é necessário e inerente a todos os sujeitos, a todas as estruturas psíquicas. E isso é funcional e necessário para a nossa sobrevivência, ok? É fundamental um aspecto narcisismo no nosso ego para que a gente desenvolva a capacidade de amar e de ser amado. E essa é a melhor forma de a gente superar e suportar, né? Deixar de amar a nossa mãe, essa que a gente acha que é uma extensão de nós, e a gente volta então o nosso desejo para nós mesmos. Quando esse narcisismo é patológico, esse separar-se, essa individuação sofreu variações como essas que pode estar dentro dessas 3 comportamentos que eu falei. Uma mãe indulgente, uma mãe que rejeita e uma mãe complacente. Então eu deixei claro para vocês que existem diferenças entre o narcisismo saudável e o patológico. O homem narcisista, ele precisa dessa validação externa o tempo todo. E aqui vem uma triste realidade, que nunca será suficiente. A mulher do narcisista, ela pode estar o tempo inteiro ali, validando tudo que ele faz, dizendo que ele é maravilhoso, mas nunca será suficiente, porque ele falta, o buraco do narcisista é muito mais embaixo, lhe falta mesmo esse senso central de autoestima. Deveria ter sido introjetado lá na sua primeira infância, nessa relação com a mãe, mas não foi. Então o narcisista é esse buraco sem fundo mesmo, nunca é o suficiente para ele. O dinheiro não é o suficiente, o poder que ele tem não é o suficiente, o amor que você dá não é o suficiente, o sucesso que ele tem não é o suficiente, e nunca será. A companheira ideal do narcisista é a codependente, porque a codependente também tem um ego muito fragmentado, né? E vai estar sempre acreditando que ao cuidar do outro, ao satisfazer o desejo do outro, ela então tem um lugar de importância na vida do outro. É uma relação, uma dinâmica disfuncional que adoece cada vez mais, né? Esses dois, ok?